Louvado seja Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para juntos meditarmos e aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias comigo lá em Provérbios, capítulo de número 21. Nós iremos ler apenas um versículo, que é o versículo primeiro, o versículo número 1. Provérbios 21, versículo 1. Hoje nós estudaremos um pouco mais sobre a vontade soberana de Deus. A gente às vezes diz, né? Como Deus, Senhor, Tu és soberano, faz a Tua vontade soberana. E eu queria, nessa noite, entender com você um pouco mais o que é que a Bíblia nos ensina acerca da vontade soberana de Deus, e nós iremos perceber que quanto mais nós conhecemos a vontade soberana do nosso Senhor, mais sabiamente vivemos aqui na terra, né? Com mais sabedoria, com mais certeza. Então, esse texto, que é o texto que eu gostaria de basear as minhas palavras, nós não iremos expor ele, mas iremos começar entendendo ele. Diz assim, Provérbios 21, versículo 1: Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Vamos repetir todos juntos? Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, tenhas misericórdia de nós. Reconhecemos a nossa fraqueza e é por isso que nós oramos a Ti. Nos ajuda a entender a Tua palavra, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos nos deleitar, Deus, com aquilo que o Senhor é e que o Senhor revela de si mesmo na Tua palavra. Seja com os meus irmãos que aqui estão presentes, aqueles também que estão acompanhando pela internet. Abençoe suas vidas, eu te oro assim, te peço e desde já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós hoje trataremos sobre a vontade soberana de Deus. Este é o tema que nós iremos estudar um pouco mais nessa noite. E sempre que a gente vai estudar a palavra de Deus, é importante que a gente defina aqui o caminho que a gente vai percorrer nessa noite. E depois que terminarmos então esse estudo, eu gostaria de com vocês a gente poder entender o que foi que a gente aprendeu nessa noite. Então, eu trouxe aqui 4 objetivos que a gente se propõe nesse estudo nessa noite. Primeiramente, depois desse estudo, nós devemos entender biblicamente o que é que a Bíblia diz acerca dessa vontade soberana de Deus. Deus realmente é soberano? Se é, a Bíblia tem muito para falar acerca dessa soberania de Deus, e nós iremos então entender este atributo do nosso Senhor e aquilo que a palavra, que é a revelação de Deus, diz para nós. Nosso Deus, lembrem-se sempre disso, nosso Deus, Ele não é fruto da nossa imaginação. O nosso Deus, Ele se dá a conhecer. Então, imagine Deus dos céus, abrindo as portas dos céus, para que nós tomemos conhecimento de quem Ele é. E para que a gente possa entrar nesse conhecimento, a gente precisa se voltar para a Bíblia Sagrada e buscar na Bíblia o que é que Deus diz acerca dele mesmo. Então nós iremos entender biblicamente o que é que significa dizer que Deus é soberano. Também outro objetivo desse estudo nessa noite é compreender que a vontade de Deus está em todas as coisas que nos acontecem. Irmãos, não há um evento que aconteça em sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, que Deus não esteja soberanamente governando, que Deus não seja a palavra que diz aconteça. Aí você já diz para mim, pastor, tem tanta coisa de ruim que acontece comigo, será que Deus também está no controle disso? Nós iremos entender um pouco mais, observando o que é que a palavra do Senhor ela tem a nos dizer. Terceiro objetivo também desse estudo nessa noite é saber distinguir sobre 2 conceitos que a Bíblia fala, não com esses termos, mas que estão lá. A chamada vontade oculta de Deus, o que é algo oculto, algo que não está
patente, que não é visível, algo que está escondido. Então existe uma vontade de Deus que a Bíblia fala e que só Ele é quem sabe dessa vontade. Alguns também chamam essa vontade de vontade decretiva de Deus. Por quê? Porque é uma vontade que Deus decretou na eternidade, mas nós não sabemos. A gente está enfrentando agora esse período de pandemia, mas há 4 anos atrás, quem imaginaria que isso aconteceria nesses 2 anos, né, onde a pandemia se iniciou? Mas Deus sabia. Deus não foi pego de surpresa. Deus não chegou aí, fins de 2019 e disse: eita, vai aparecer uma pandemia. A gente é que fica com essa surpresa. Mas essa vontade, né, o governo de Deus é tão grande que Ele sabia que isso ia acontecer. Agora, era oculto para nós. Mas existe também, além da vontade oculta de Deus, existe a vontade revelada do Senhor, a vontade normativa de Deus, que é uma vontade que você que está aqui nessa noite, que está nos ouvindo nessa noite, Deus, Ele determinou para você e Ele não escondeu. É a vontade que Ele quer para a sua vida, para você viver lá no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento com os seus irmãos. Então, nós iremos aprender essas 2 vontades do Senhor, e entendendo elas, nosso coração vai descansar, primeiramente entregando nas mãos de Deus o nosso futuro, porque tem coisas que vão acontecer mais à frente que a gente não sabe, e com isso deixar de viver naquela ansiedade, né? Ah, Senhor, tem gente que diz assim: ah, Senhor, quando é que eu vou morrer? E é tomado pelo medo, pela ansiedade, por conta disso, que só Deus é quem sabe. É a vontade decretiva, oculta de Deus, só Deus é quem sabe, mas deixa de viver o presente, deixa de aproveitar o aqui e agora que Deus tem dado. Então, quando nós entendemos que Deus, Ele tem a sua vontade, que boa parte da sua vontade está oculta para nós, né? Nosso coração descansa como? Senhor, Tu estás no controle da minha vida, a minha vida é Tua, não sou eu, mas é o Senhor quem sabe o curso da minha vida. E aí, meus irmãos, por fim a gente vai então aceitar uma coisa: as dificuldades que a soberania de Deus, a vontade soberana de Deus traz para nós. Dificuldades por quê? Porque alguns problemas aparecem, algumas perguntas são feitas à Bíblia Sagrada que a gente não tem resposta, e a gente tem que ter humildade para dizer: olha, não sabemos. Mas é porque a Bíblia está errada, é porque a Bíblia ela não é fiel, ela não é exata. Não, irmãos, é porque há coisas que Deus deixou em oculto para a gente. Há questionamentos que você vai fazer a Deus que você não vai ter respostas aqui. E dentre os questionamentos, nós iremos ver um aqui, que no decorrer do estudo vocês vão perceber. A gente acaba fazendo todas as vezes que a gente reflete, medita, estuda um pouco mais acerca da vontade soberana do nosso Deus. Então, os nossos objetivos são esses, e eu espero que no final desse estudo vocês tenham aí, juntamente comigo, apreciado cada um deles e também alcançado esses objetivos. Então, o nosso estudo hoje, meus irmãos, ele nos coloca diante de um dilema. O dilema é quando nós temos uma bifurcação diante de nós. Sabe aquela pessoa perdida? Ela chega num lugar, aí tem um caminho para a direita ou para a esquerda. Ela não sabe se o melhor caminho é para a direita ou para a esquerda. Ou então ela tem que tomar uma decisão em que as duas coisas são boas, e ela diz bem assim: agora eu vou para esse lado ou para aquele. Então a gente, quando trata sobre a vontade soberana de Deus, a gente se vê diante de um dilema da vida. E qual é este dilema? O que acontece na nossa vida? Entenda bem, o que acontece na nossa vida está no controle do acaso ou está no controle de Deus? Você que é cristão, você que tem fé em Cristo e que aprendeu com Jesus Cristo que Deus é Senhor sobre todas as coisas, a gente se vê diante desse dilema que a vida coloca para nós, e o nosso caminho é sempre: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha história. A sua história e a minha história não está aí ao critério do acaso, mas está debaixo da vontade pessoal e soberana do nosso Senhor. Meus irmãos, os incrédulos, eles preferem negar que a vida tem algum sentido, né? Todas as vezes que a gente reflete, entende, busca refletir, meditar, estudar um pouco mais sobre a vontade de Deus, os incrédulos sempre alegam: como é que Deus pode ser Deus e permitir que maldades, que desgraças aconteçam aqui na nossa história?
Então, os incrédulos, eles preferem acreditar que o que acontece no universo não está sob o controle de um Deus pessoal e bom. É melhor entregar o controle da história a uma força oculta, cega, chamada acaso, ou a sorte. Os incrédulos, eles negam, eles não conseguem para eles entenderem que Deus trabalha também no meio das situações difíceis e no meio das calamidades. Meus queridos irmãos, nós iremos entender um pouco mais sobre isso. Quando nós olhamos para a Escritura, nós discordamos completamente desse posicionamento. A Bíblia, ela não nos deixa olhar para a nossa história e para tudo que está acontecendo agora nesse tempo que a gente está vivendo e dizer, não, isso aqui é obra do acaso, ou até o diabo que está fazendo isso. As Escrituras, irmãos, nos faz olhar para o alto e dizer, Deus, Tu estás no controle de todas as coisas, Tu estás fazendo isso. É o Senhor quem está no controle dessa pandemia, é o Senhor que está no controle da sua saúde, é o Senhor que está no controle da sua família, e nós precisamos entender e confiar nisso, né? Confiar nisso. Deus, Ele é um ser pessoal que fala e se relaciona conosco e com a história da criação. Deus não é um ser ausente. Durante a história da igreja, houve uma heresia, um ensino equivocado teológico chamado deísmo. O deísmo era um ensinamento a partir da filosofia que dizia o seguinte: Deus existe, mas Ele é como aquele relojoeiro que dá corda ao relógio e deixa o relógio funcionando lá, Ele não interfere, o relógio fica lá funcionando depois que Ele deu corda. Então, alguns filósofos e alguns teólogos acreditavam que este era um ensinamento que livrava Deus de estar interferindo na história, logo as coisas de ruins que acontecessem aqui, Deus não intervia, porque Ele é o relojoeiro que deu corda e deixou a coisa correr. Só, irmãos, que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia, em todo momento, nos fala de um Deus que interfere na história. Você vê a história de Israel, irmãos, Deus com a nuvem ali, Deus ali cuidando do seu povo, alimentando o seu povo, Deus falando através de sarças, Deus falando até mesmo através de um jumento, ou seja, um Deus que interfere na história, que está na história. E esse é o Deus com quem nós conversamos, é o Deus que está manifestando a sua vontade aqui no decorrer da nossa história. É Ele quem administra tudo que acontece na nossa vida. Você só viu aqui nessa noite, sabe por quê? Porque a vontade soberana de Deus estava agindo no seu coração, te dispondo, fazendo com que as circunstâncias permitissem que você chegasse aqui nessa noite. Você vem talvez sem pensar até nisso, e não parei para pensar que Deus estava organizando tudo, mas Deus está, meus irmãos. Um pardal, ele não voa por acaso, ele só voa pela vontade de Deus. Uma folha não cai da árvore se Deus não ordenar e dizer, caia, e a folhinha cai. Meus queridos irmãos, ao confiar nesse fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas, as nossas vidas, elas são extremamente abençoadas. Nós somos muito abençoados com isso. Primeiramente, nós podemos confiar na bondade de tudo que nos acontece. Se é Deus que está regendo a nossa história, como Ele se revela, como Ele diz que está governando a nossa história, nós temos a plena certeza, sabe de quê? De que no final, tudo será bom. Abra sua Bíblia comigo e veja o que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Está dando para transmitir, Caleb, aí? Tá, né? Pronto. Então, Romanos 8, 28, diz assim, Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está aqui nos dizendo, meus irmãos, que todas as coisas cooperam. Tudo o que acontece na nossa vida coopera, e coopera para quem? Para o quê? Para o nosso bem. Agora só coopera para o nosso bem, por quê? Porque Deus soberanamente está no controle da história. Aqui, observe que Paulo, ele é bem genérico, ele não diz que são algumas coisas que cooperam, como a gente acha, né? Quando tudo está dando certo,
mas aí de repente vem um problema na família, discórdia, de repente chega a enfermidade que a gente não esperava, e aí a gente fica, meu Deus, será que isso mesmo está cooperando para o nosso bem? Meus irmãos, quando nós confiamos na vontade soberana de Deus, nós olhamos para a vida e sabemos, Senhor, Tu queres alguma coisa de bom para mim, através do que está acontecendo. E eu vou dizer mais uma coisa a vocês: se você agora, ou daqui a um tempo, quando olhar pelo retrovisor, não perceber que Deus estava fazendo o melhor na sua vida, naquele grande dia, quando você estiver diante dele, Ele vai fazer você olhar para trás e vai dizer, olha, sabe por que aquilo aconteceu na sua vida? Para te livrar disso. Sabe por que você nunca foi rico? Para te livrar disso. Sabe por que aquela enfermidade aconteceu naquele dia? Para te livrar daquilo. Sabe por que você teve que se atrasar para chegar naquele lugar? Porque tinha ali na frente um acidente terrível, que eu não queria que você experimentasse. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que no fim de tudo o que Ele está realizando é sempre o melhor para nós. E quando nós cremos na vontade soberana de Deus, nosso coração descansa nisso. Meus irmãos, além disso, nós somos abençoados porque podemos encontrar a sabedoria para a vida. Deixa eu definir melhor para você o que é sabedoria. Sabedoria é a capacidade que Deus nos dá para discernir o bom caminho da vida. O bom caminho da vida. Sabedoria é você, aqui, a partir do que Deus ensina a você, você saber o caminho que vai ser o melhor caminho, que no final o resultado vai ser melhor para você. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está dizendo o seguinte, Salomão está dizendo, quem vive aqui neste mundo, com um coração reverente a Deus, confiando em Deus e naquilo que Ele revela de si mesmo, encontra o melhor caminho para se conduzir aqui nessa vida. Agora, quem se distancia da vontade de Deus é semelhante àquela pessoa ou um objeto que é usado para um outro propósito que o seu Criador não determinou. O que é que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Se você pegar alguma coisa para fazer aquilo para o que não foi criado, então você vai dar errado. É como a gente muitas vezes costuma fazer, está em casa, aí não tem aquela chave de fenda, aí você vai lá na cozinha, pega aquela faca de cortar, e aí tenta rosquear o parafuso, aí quebra a ponta da faca, a mulher fica brava, né? Você quebrou, empenou aqui a ponta da faca. Ali não é uma chave de fenda, é uma faca. O propósito dela não é desrosquear, o propósito dela é outro, é cortar. Então, uma vida que vive distante da vontade de Deus, distante do seu Criador, meus irmãos, não encontra sabedoria. Mas quando nós cremos que Deus, irmãos, é o Criador do universo, a vontade dEle está sendo manifesta e realizada todos os dias em nossas vidas, em tudo que nos acontece, nós podemos encontrar o caminho da sabedoria. E encontramos quando? Quando nós seguimos aquilo que Deus revela na sua palavra em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossos ouvidos e deixar a Bíblia nos revelar um pouco mais dessa vontade soberana. Eu queria que você pudesse observar cada texto que nós iremos ler agora e perceber nesses textos como Deus ele se revela, como a vontade soberana de Deus se revela. Primeiramente, meus irmãos, já defini aqui para vocês, essa vontade soberana é a causa de todas as coisas ocultas e reveladas que visam no fim de tudo a glória do Senhor no final de todas as coisas. Então Deus está operando. E por mais que o homem diga bem assim, esse Deus de vocês não existe, esse Deus da Bíblia é só uma história, não existe, não é real, Ele mesmo diz que é, e Ele dá prova disso todos os dias, e no final da história nós perceberemos, irmãos, que Ele estava sim no controle de todas as coisas. Então vamos ver aqui o que é que a Bíblia tem a nos dizer. Primeiramente, irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele criou os céus e a terra. Por favor, abra sua Bíblia aí, né? Acompanhe comigo lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 14, versículo 19, diz assim: E ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Altíssimo, que criou
os céus e a terra. Por que é importante a gente lembrar desse detalhe aqui, meus irmãos? Que inclusive está sendo dito aqui por Melquisedeque, né? Porque, meus irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele tem direito sobre todas as coisas. Antes que você ache que Deus esteja intervindo em alguma coisa que não pertence a Ele na sua vida, ou na história da humanidade, nós precisamos primeiramente nos lembrar o seguinte: tudo é de Deus, tudo é de Deus. É Deus quem lhe deu os filhos, é Deus quem lhe deu o corpo, é Deus quem lhe deu cada órgão, cada membro do seu corpo, é Deus quem lhe deu o trabalho que você tem, tudo vem de Deus. E aqui o autor está dizendo que Deus é o Criador dos céus e da terra. Uma vez que Ele criou os céus e terra, Ele tem por direito de criação, né, a vontade dEle sobre todas as coisas. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e como Ele quiser. Mas ainda mais, olhando um pouco mais para as Escrituras, também a Bíblia nos revela, irmãos, que Deus é quem soberanamente governa a história do seu povo. E aí observe Gênesis, capítulo de número 18, observe na sua Bíblia, Gênesis 18, versículo 11. Gênesis 18, versículo 11, diz assim: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Quem foi que tirou Israel do Egito, meus irmãos? Quem foi? Aqui, nas palavras de Jetro, né, ele reconhece que foi quem? Foi Deus. O que é que Jetro viu ali no povo de Israel? A interferência de Deus na história. Deus agindo para que o seu povo siga o propósito que Ele tem para o seu povo. Quem é a igreja do Senhor aqui? Quem é a igreja do Senhor? Israel. O povo de Israel, irmãos, e nós hoje também estamos no controle de Deus. Deus governa o seu povo, Ele não está distante do que acontece com a igreja, Ele livra a igreja e nós estamos debaixo da vontade soberana dEle. Percebam um detalhe aqui: a história da igreja não está correndo solta aí por obra do acaso. Nós não vivemos confiantes na sorte, nós vivemos confiantes na vontade soberana do nosso Deus. Meus irmãos, até a nossa situação econômica, a situação de pobreza ou de riqueza, também está debaixo da soberana vontade de Deus. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 53, Evangelho de Lucas, observe aí no Novo Testamento, veja o que diz, Lucas 1, versículo 53, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. 1,53, o cântico de Maria, né? Ao cantar a Deus, e ela diz o seguinte: encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. O que é que ela revela de Deus aqui no seu cântico? Que Deus é soberano naquilo que acontece sobre o rico, naquilo que acontece sobre o pobre. A riqueza e a pobreza está nas mãos do Senhor, é Deus quem determina. Se você tem vivido a situação que você tem vivido, agradeça ao Senhor. Por quê? Porque é Deus quem tem dado a você, tudo vem das mãos dEle, né? Como diz lá o profeta, né? O Senhor é o dono do ouro e da prata. E eu acho que às vezes surge aquele questionamento de alguns de vocês: por que eu não tenho um pouquinho mais, pastor? Por que minha situação econômica não é um pouquinho mais favorável? Porque Deus não me dá a prosperidade. E esse tema de prosperidade, irmãos, é tão atrativo para muita gente, que a gente vê aí essas igrejas que só falam sobre prosperidade lotadas, né? Porque as pessoas querem prosperar, as pessoas querem saber por que eu não tenho uma situação mais confortável. Meus irmãos, Deus tem seus mistérios, Deus tem seus mistérios, mas eu lhe digo uma coisa: talvez, né, se Deus permitisse a você, né, a riqueza, uma vida mais confortável, né, o que seria de você? O que seria de você? Talvez o juízo, o maior juízo de Deus, que Deus possa permitir sobre você aqui nessa existência, seja dar dinheiro a você, e você não sabe. E talvez você ache: poxa, mas eu tinha que ter assim.
Deus é sábio, meus irmãos, Deus é sábio. Deus não dá uma faca a uma criança, porque uma criança ela pode se cortar com ela. Por mais que ela berre, queira e deseje, Deus é quem sabe o melhor para cada um de nós. Deus é Pai, meus irmãos, Deus sabe o melhor para cada um de nós. A riqueza e a pobreza está sob o controle do Senhor. Deus, irmãos, é quem dá vida a todos os seres viventes. Olha só como a vontade dele age sobre a história. Ele criou todas as coisas, ele, até a nossa situação econômica está no controle dele, e a palavra do Senhor diz que a vida, o fôlego de vida vem dele. Lá em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, diz o texto sagrado que ele sopra no barro e o barro passa a ter vida. Detalhe, já percebeu que o vento soprado sai dele? É ele dando o espírito ao barro para que o homem possa ser agora alma vivente, possa ser um ser vivo. Veja o que Paulo vai dizer lá em Atos, capítulo 17, versículos 24 a 26. Atos 17, 24 a 26. Diz assim, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Agora observe: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Sabe por que você está vivo ainda hoje? Porque Deus soberanamente está controlando o sopro de vida que há em você. Porque é Deus quem sustenta, é Deus quem tem a nossa vida no controle dele, na palma de suas mãos, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos, por mais que nós nos queixemos, né? E digamos: ah, Senhor, por que fulano não viveu um pouco mais? Ou porque poderia, né, ter vivido mais 10, 15 anos. Meus irmãos, Deus é soberano. Inclusive o salmista vai dizer que todos os nossos dias estão escritos por Ele, né? Então, meus irmãos, na vontade oculta dEle, Ele já sabe o dia até quando nós iremos viver. E até aquele dia nós precisamos viver. Nós precisamos buscar o caminho da sabedoria aqui, precisamos estar em intimidade com Ele para aproveitar o tempo que Ele tem nos dado aqui nessa existência. Meus irmãos, entendendo isso, vejamos agora um pouco mais detalhadamente essa vontade soberana de Deus, que aí nós iremos ver a vontade geral de Deus, a vontade oculta de Deus e a vontade revelada de Deus. E aí a vontade de Deus em geral, ela é vista por nós em todas as coisas que acontecem. Tudo o que está acontecendo aqui na nossa vida, aqui nessa noite, nesse exato momento, faz parte da vontade soberana de Deus manifestada de uma forma geral, de uma forma que qualquer indivíduo pode participar dela, pode experimentar ela, né, porque está acontecendo aqui. E aí, meus irmãos, Deus, Ele é a causa de todas as coisas, e como causa de todas as coisas, tudo vem dEle, tudo vem da vontade dEle. Então, vejamos aqui um pouco mais nas Escrituras. Primeiramente, a Bíblia nos mostra, irmãos, que essa vontade geral de Deus é uma vontade que é manifestada quando Ele cria as coisas e Ele preserva todas as coisas. As coisas foram criadas por Ele, você vê isso lá na origem de tudo. Mas detalhe, lembre-se do seguinte: as coisas também são preservadas por Ele. As coisas não se acabaram ainda. Deus, de uma forma sábia, fez com que todas as coisas continuassem a existir pela sua vontade. Veja o que diz o Salmo 135, versículo 6. Por favor, acompanhe comigo. Salmos 135, versículo 6, diz assim: tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ou seja, tudo o que Deus quer fazer, tudo o que Ele deseja fazer, Ele faz. Irmãos, Ele faz, nada pode impedir o que Deus quer criar.
nada pode impedir. O que Deus quer fazer, Ele faz. Agora também tem o seguinte: o que Ele não quer fazer, não há ciência, não há poder, não há riqueza no mundo que possa fazer. É como aquele caso, meus irmãos, e tanta gente que deseja ter um filho, que deseja gerar um filho, estão saudáveis, mas Deus não permite. Por que Deus não permite? Eu não sei dizer, Eu sei que Deus é bom em tudo que faz, mas eu tenho certeza de uma coisa, de que é a vontade dEle, e que Deus, Ele não permitiu por uma razão oculta para nós, mas que Ele sabe muito bem. Tudo o que Deus quer fazer, Ele faz, mas também o que Ele não quer fazer, ninguém pode mover a mão de Deus. Aqui a gente corrige, irmãos, o engano que há por aí, de que diz, por exemplo, que a oração move a mão de Deus. Como assim a oração move a mão de Deus? Se a oração nos leva a reconhecer o agir decretado de Deus, maravilha, nós podemos ver a mão de Deus, mas a oração levar Deus a fazer o que Deus não quer fazer, isso não pode acontecer, meus irmãos, porque Deus é soberano, porque Deus, Ele se governa a si mesmo, não há nada fora dele que seja capaz de governá-lo. Se isso acontecesse, Deus deixaria de ser soberano. Deus seria como aquele boneco que você pega na sua casa e bota de um lado, depois bota do outro, bota em cima, bota embaixo. Meus irmãos, Deus não é assim, Deus não é um boneco, uma marionete, Deus é soberano. Ah, pastor, e como é então que ficam as nossas orações? Quando a gente ora a Ele, o que é que acontece, meus irmãos? Nós oramos ao Senhor para nos submeter à vontade soberana dEle. Nós oramos ao Senhor para dizer: faça-se, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que Jesus nos ensina a orar? Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, o governo da história e do mundo está nas mãos do Senhor, como lemos inicialmente em Provérbios 21, versículo 1. O sábio Salomão percebeu o seguinte, que quem governa o coração do rei é o Senhor. Na sua época, o rei era aquele, entre Deus e o povo estava o rei, que tinha a responsabilidade de zelar pela vontade de Deus e transmitir a vontade de Deus. Então, o rei solitariamente toma as suas decisões, ele julga o caminho melhor, e o que é que Salomão diz para nós aqui em Provérbios 21, que é Deus, que o coração do rei está nas mãos de Deus. O que seria um equivalente para nós? O coração dos administradores da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, está nas mãos do Senhor. As decisões que eles tomam, sejam para o nosso bem, seja para o mal, Deus está ali governando tudo. Não é por obra do acaso, é obra do Senhor. Meus irmãos, Deus é quem regenera o pecador. A vontade dele está lá, fazendo com que o pecador, amante do pecado, que tinha prazer no pecado, agora passa a ter prazer em Deus. É uma mudança de natureza. Se você for lá no Parque Arruda Câmara, você vai encontrar ali alguns animais herbívoros e outros carnívoros. Por mais que você queira colocar um animal herbívoro, que come mato, que come erva, numa jaula de um animal carnívoro, a natureza dele não vai mudar, ele vai continuar, mesmo numa jaula distinta, sendo herbívoro. Para ele gostar de carne, só haveria uma possibilidade: a natureza dele ser mudada. Sabe o que foi que aconteceu conosco, irmãos? Deus mudou a nossa natureza. Deus nos regenera de uma tal maneira que outrora não tínhamos prazer nenhum nas coisas do Senhor, mas agora o nosso deleite, o nosso prazer é agradar o nosso Deus. De maneira que quando sabemos que Deus se agrada do que nós fazemos, irmãos, essa é a maior recompensa daquilo que a gente faz. A gente ajuda os nossos irmãos, a gente ora, a gente está junto, a gente contribui, a gente dá a cesta básica, a gente chega junto, leva para o hospital, faz tudo que puder fazer. Mas sabe qual é a nossa maior recompensa? É saber que Deus se agrada de nós. Não é saber que vamos receber um aplauso, não é saber que vamos ter reconhecimento, é saber que Deus se agrada. Meus irmãos, este prazer, só os regenerados é quem tem. E a regeneração é Deus quem efetua. Deus também, Ele santifica o pecador. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, Filipenses, palavras do apóstolo Paulo, observe aí na sua Bíblia, Filipenses
capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem é que inclina o nosso coração para nos santificar, para nos parecer mais com Jesus? Quem é, meus irmãos? É Deus. É Deus quem opera em nossa vontade para que a gente passe a desejar aquilo que Ele revela para nós em Jesus. Ah, pastor, e se Deus não estiver lá operando? Meus irmãos, a gente vai querer sempre ir em outra direção. A gente vai querer sempre um caminho oposto ao de Deus. Deus é quem santifica o pecador, quem santifica as nossas vidas. Ainda percebemos nas Escrituras que os sofrimentos do crente, irmãos, são dados pelo Senhor. Pastor, e Deus dá sofrimento? Dá, meus irmãos, Deus dá. Você pode entender isso de uma forma muito ilustrativa na história de Jó. Meus irmãos, quem foi que estava permitindo aquele sofrimento ali na vida de Jó? Deus. Deus estava lá permitindo. Aí você diz, poxa, mas Jó sabia daquilo. Jó não sabia, simplesmente a vida de Jó se transformou num caos. Os filhos morreram, ele perdeu os bens, a enfermidade chegou à vida dele, né? Os amigos estavam ali para lhe acusar, a mulher queria lhe induzir à blasfêmia. Tudo aquilo ali, irmãos, dentro da vontade soberana de Deus, que no final Deus abençoa de forma, né, bem maior a vida de Jó no final de tudo. Mas veja o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. 1 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, 3, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 3, 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Meus irmãos, 1 Pedro 3,17, ele está dizendo aqui que é o melhor, né, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Da vontade de Deus o sofrimento faz parte, meus irmãos. Deus muitas vezes faz a sua voz, irmãos, estridente para nós quando o sofrimento chega. Às vezes o sofrimento, ele abre os nossos ouvidos, os sofrimentos nos lançam para os pés do Senhor, e nós precisamos entender a lidar com os sofrimentos e a vontade do nosso Deus. Ainda diz as Escrituras que a vida e o destino do homem são determinados pelo Senhor. Como assim, pastor? Deus cuida do destino do ser humano e determina esse destino? Veja o que diz Atos 18, versículo 21. Diz assim, Atos 18, versículo 21. Diz: Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-lo outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Veja só que aqui, o que é que acontece? O apóstolo Paulo se despede, e na sua despedida ele entrega a Deus o quê? Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, não sou eu que determino. Quem vai determinar se vamos chegar em casa hoje ou não? É eu, né? É alguém? Não, é Deus, irmãos. É por isso que é sábio sempre dizer, Senhor, se tu quiseres. Por mais que você esteja planejando, esteja tudo tão bem pensado, há sempre aquele fator, aquela variável que não está no seu controle. Vai sempre existir isso. Às vezes você se planeja para uma viagem, está tudo certo, aí de repente acontece algo que você não esperava. Porque sempre há uma variável, um fator que você não tem controle. Então, como disse Paulo, se Deus quiser, e nós precisamos dizer isso em relação à nossa história, até mesmo, meus irmãos, as coisas pequenas dessa vida estão sob o controle de Deus, sob o controle da vontade soberana do Senhor. Veja o que diz Mateus capítulo 10, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor, 10, 29. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? São palavras de Jesus. Ele está dizendo que até mesmo um pardal que quase não tem valor de nada, né? Como diz aqui, que vale 2 moedinhas, né? Tão irrisório o valor, é quase nada. Deus se preocupa com esses pardais.
E esses pardais, eles não caem sobre a terra se Deus não decretar, se não for consentimento do Pai. O que é isso, meus irmãos? O controle soberano de Deus. E diz mais aqui, né? Porque aqui está falando de coisas simples, coisas pequenas da vida, que talvez você esteja dizendo, não, Deus não está preocupado com isso, Deus tem tantas coisas para se preocupar no universo, vai se preocupar com isso? Deus se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. E eu digo mais a você, esses mínimos detalhes têm acontecido como tem acontecido, porque Deus está exercendo o consentimento dele, porque Deus está dizendo, assim seja, as coisas vão acontecer assim. Meus queridos irmãos, a vontade de Deus, ela tem algumas distinções, além dessa vontade geral, que tudo que eu falei agora tem a ver com essa vontade que qualquer pessoa pode estar experimentando, esteja consciente dessa vontade ou não, está experimentando. A vontade de Deus, ela tem algumas distinções, que nós chamaremos aqui nessa noite de vontade revelada e vontade oculta de Deus. Para a gente entender bem isso, nós precisamos perceber, meus irmãos, como Deus manifesta o seu querer no decorrer da história aqui e agora entre nós. Na vontade oculta de Deus, também chamada de vontade secreta de Deus, todas as coisas, irmãos, irão acontecer, mas só Deus é quem sabe o que irá acontecer, né? Todas as coisas vão acontecer. Agora detalhe, tem muitas coisas que você não vai ter conhecimento, que você não vai saber, que só Deus no tempo dele é quem vai exercer isso. Essa vontade decretiva ou oculta, né, como chamamos aqui, está distante dos nossos olhos, e só Deus é quem sabe. Há dois textos que são muito reveladores nesse sentido. O primeiro deles, Deuteronômio, capítulo 29, veja o que diz aí, Deuteronômio 29. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O que são essas coisas encobertas? Aquilo que é oculto, que só Deus sabe, aquilo que nós não sabemos. Deuteronômio 29. Depois continua: nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então perceba aqui comigo o que é que o texto está dizendo, que há uma vontade oculta de Deus. O que é que vai acontecer com você amanhã? Como vai ser a sua vida amanhã, no seu trabalho, né, na sua casa, nos seus relacionamentos? Você sabe? Eu não sei. Agora Deus já decretou, e ocultamente Ele já sabe o que é que vai acontecer, e você e eu não sabemos. Agora diz aqui que a vontade que é revelada, as coisas reveladas. Que coisas reveladas são essas, meus irmãos? Aquilo que Deus determinou, o querer dEle, a vontade dEle para a nossa vida. Essas coisas reveladas do Senhor estão onde? Na lei dEle, na vontade dEle, naquilo que Ele quer e que Ele deixou claro, patente para todos nós. Onde é que nós encontramos essa vontade revelada de Deus? Quando nós meditamos na palavra do Senhor e está lá Deus dizendo, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Está lá Deus dizendo de uma forma bem abrangente, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. O que é isso? Vontade revelada de Deus. Agora, já perceberam como as pessoas desejam conhecer a vontade oculta de Deus? Tem gente por aí, meus irmãos, que vive de dizer que conhece a vontade decretada de Deus, que vive de dizer que sabe das coisas ocultas de Deus, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Estou dizendo que precisamos ter cuidado por quê? Porque no fundo do seu coração, você quer saber o que é que vai acontecer amanhã, você quer adiantar para você o futuro, mas não é sábio isso, não é sábio. O que nós precisamos é deixar Deus fazer a vontade dEle e confiar na vontade dEle. É dizer, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, amanhã tu vai fazer o que tu queres, agora me ensina a confiar em ti, porque mesmo que eu não saiba o que é que vai acontecer amanhã, mas eu sei de uma coisa, que tu vai fazer o melhor, que a tua vontade é sempre boa. Meus irmãos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz o seguinte, Mateus 7, 21, diz assim, estamos já encerrando, Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim:
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Que vontade é essa? Vontade revelada, vontade normativa de Deus, vontade revelada na palavra dele, na lei dele, no evangelho dele. Então, quando nós observamos o evangelho dele, a vontade que ele quer para nós está lá, e nós precisamos vivenciar essa vontade. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O que é que nós viemos aqui nessa noite fazer? Conhecer um pouco mais da vontade revelada de Deus, normativa de Deus. Ouvindo a palavra do Senhor, receber da parte do Senhor discernimento para a gente saber como é que a gente tem que viver. E entender também uma coisa, que há coisas que Deus vai fazer que a gente não vai ter conhecimento. Que algumas coisas vão acontecer que você não vai saber nunca, mas Deus sabe. E Deus nos chama nessas situações a confiar nele. A dizer, Senhor, minha vida não está nas minhas mãos não. A minha vida está nas tuas mãos. Meus irmãos, ao estudar a vontade de Deus, nós devemos ter a humildade para entender que algumas coisas são difíceis de discernir. A essa altura você poderia perguntar para mim o seguinte: como Deus ele não pode ser o autor do pecado se ele decretou inclusive a entrada do pecado no mundo? Quem é que pode responder isso, irmãos? Quem é que pode dizer, olha, como é que o pecado entra no mundo pela vontade soberana de Deus, mas Deus não é o autor do pecado? Existe um ser como Deus, tão grande, que é capaz também de interferir na história da humanidade? Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando nós estivermos lá no céu, eu e você estaremos na primeira bancada para dizer, Senhor, nos explique isso aqui, que a nossa mente era pequena demais. Esse é um dos questionamentos que a gente, ao olhar para as Escrituras, ao ler as Escrituras, nós precisamos ter a humildade para reconhecer o mistério de tudo isso. Mas, meus irmãos, devemos afirmar uma coisa, que Deus, ele decretou o pecado, mas de alguma forma misteriosa, ele não é o autor do pecado. E a Bíblia nos ensina exatamente isso. Quer ver? Veja o que diz Atos, capítulo 2, versículo 23. Atos 2, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: e este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. O que é que nós temos aqui? O Pedro falando sobre a morte do nosso Senhor. E ele diz que a morte já foi predeterminada pelo Senhor, e Deus, fez o quê? Deus, pela sua presciência, havia determinado que as coisas fossem daquele jeito, a morte do Senhor Jesus. O que é isso? E a morte foi uma coisa boa, irmãos, no sentido do que foi realizado? Não, foi algo má. Mas aí, como a gente relacionar a bondade de Deus e essas coisas que Deus permite? Então, esse é um mistério, é um dos mistérios que nós certamente naquele grande dia perguntaremos a Ele. Se Ele quiser nos responder, Ele vai nos responder. Mas até lá precisamos conviver humildemente, reconhecendo as limitações da nossa mente e a grandeza do nosso Deus. Deus é maior do que o que nós podemos entender. Então, haverá um dia que talvez Ele nos dê discernimento para a gente compreender com clareza isso que é mistério hoje. Meus irmãos, nossas vidas estão sob o controle de Deus. Você crê nisso? Se não, eu espero que nessa noite você tenha entendido que Deus, a vontade dEle está sobre todas as coisas. Saiba de uma coisa, minha querida irmã, meu querido irmão: suas tristezas, suas alegrias, suas conquistas, suas vitórias foram determinadas por Deus, a fim de que Deus, de que Cristo apareça em você, a fim de que as tuas obras revelem a Deus, como Jesus revelou as obras do Pai através daquilo que Ele viveu. Então as nossas tristezas, as nossas alegrias estão dentro da vontade soberana do Senhor, não é obra do diabo. O diabo, ele, irmãos, ele está nessa história aqui, mas ele não tem capacidade de interferir nos planos de Deus. O diabo só pode fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Como alguém já disse, o diabo ele está como um cachorro com uma corrente larga, grande, larga não, comprida, Ele só vai até onde Deus permite. Ele não está aí solto para desfazer o que Deus deseja fazer.
Meus irmãos, vigiemos os nossos corações. Aí você diz, pastor, por que eu devo vigiar o meu coração diante disso que eu ouvi? Eu vou lhe dizer uma coisa que certamente você vai experimentar em algum momento da sua vida, se já não estiver experimentando. As situações desagradáveis, elas tentam o nosso coração a rejeitar a Deus. Tentam, não é que consegue. Está passando por uma situação difícil, está acontecendo aquilo que tem que causar tristeza, tem desanimado você, saiba de uma coisa, seu coração será tentado a rejeitar Deus e dizer não, só pode ser alguma coisa aí que está acontecendo, uma força maior que Deus, é o diabo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Jó poderia ter ouvido seus amigos e a mulher, né? Eu estou em pecado, Deus me abandonou, de fato eu sou, não é Deus, está acontecendo comigo aqui, é obra do acaso. Deus não abandonou ao Senhor naquela situação que ele estava passando. Jó não abandonou o Senhor, não abandonou a Deus. Irmãos, a vontade de Deus muitas vezes terá que nos corrigir, e o fim de toda correção é a santidade. Saiba que no trabalhar de Deus conosco, muitas vezes, o instrumento de santidade vai ser a disciplina, vai ser Deus nos fazendo sofrer, para que a gente possa entender a vontade dEle. E aí reconheceremos, Senhor, Tu de fato estava fazendo melhor, eu tinha que de fato ser corrigido por Ti. Meus irmãos, diante disso, confiemos na vontade de Deus e sejamos mais gratos a Ele e a tudo que Ele tem permitido nas nossas vidas, sabendo que no final, até mesmo aquelas coisas ruins que temos passado agora, nos conduzirá para o bem dEle. Não reclame da sua história, não olhe para o seu passado, nem para agora, e fique dizendo, mas eu poderia ter nascido numa família mais assim, mais assado, ou como a minha vida, né, não é legal, Deus pensou pior para mim. Não reclame da sua história, é para o nosso bem que Deus escreveu tudo o que nós iremos passar. É como aquela história do tapeceiro. O tapeceiro, quando está fazendo seu tapete lá, fio para um lado, fio para o outro, você não entende daqui, entende acolá, mas quando a obra é acabada, que você vira então o lado, e você pode ver todo o bordado, você percebe a perfeição de tudo o que ele estava fazendo. Assim também é a nossa vida. Talvez um fio esteja esticado para aqui na sua vida, outro para ali, você dizendo, eita, não sei o que é que o tapeceiro está fazendo, mas no final você vai perceber que foi sempre o melhor que ele quis para a sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus aumente nossa confiança na soberana vontade dEle, que está a todo momento sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Meus irmãos, sábado, escola dominical às 7h30, os irmãos estejam presentes. Oh meu Deus, é minha mente, é a idade, né? Meus irmãos, sábado, estará conosco o pastor Eudes Lopes, no sábado, e no domingo o pastor Ítalo Paz, será aniversário da nossa igreja. Todos os departamentos estejam aí já se animando, se preparando para participarem. A gente vai enviar para vocês aí a liturgia antes, para vocês saberem. A gente vai priorizar no sábado as congregações, tá bom? As congregações, e no domingo vai ser a igreja, né, como um todo, tá bom? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que tivemos nessa noite, estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra juntos, para refletir naquilo que o Senhor revela da Tua vontade. Te peço, seja com cada um dos meus irmãos. Tu sabes, Senhor, como muitas vezes o coração está, Deus, agitado, está temeroso, Senhor, porque nós esquecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós te pedimos nessa noite, seja com cada um dos meus irmãos, concede a graça aos teus servos e a mim também, para que venhamos descansar e viver aqui confiantes, Senhor, no Deus que não nos abandonou, o Deus que está no controle da nossa história e que no final de tudo nos mostrará o bem que fez em todas as circunstâncias que nos permitiu. Abençoe assim teus servos, leva-os em segurança para os seus lares e dá uma noite de descanso e um dia amanhã maravilhoso. Assim eu te oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.